Irmão, o Senhor me trouxe avante um verso que deve estar no Salmo 19. Expurga-me os meus erros que estão ocultos. Vamos ler com a ajuda de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel, o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, servos de Deus, nós vimos aqui, irmãos, o que é quando um homem de Deus, Davi era profeta, era rei, era patriarca, mas tinha, irmão, com tudo isto, a sensibilidade espiritual aguçada para enxergar além deste véu chamado carne e ver, irmão, olhando para o firmamento. Prestam bem atenção que quando fala firmamento, ele olhava, irmãos, para aquilo que muitos chamam de céu. Mas, irmão, por isso que firmamento é uma coisa, e o céu que Davi enxergava, irmão, não era este azul, irmão, que às vezes chega ao infinito. Os irmãos prestam bem atenção, que via, irmão, na própria criação, em função da sensibilidade que Deus tinha dado ao seu espírito, irmão, olhar a criação divina, a beleza das coisas divinas, irmão, e anunciava com isso a operação das mãos de Deus a favor da sua criação sublime, o homem. Porque, irmão, uma coisa que nós temos que pedir a Deus é que o Senhor nos dê a graça de enxergar a matéria com os olhos da matéria. Mas existem outros olhos, que se o Senhor aguçar, nós vamos enxergar além deste véu, irmão, que está composto da matéria, e vamos enxergar um outro universo, que é o universo do Espírito. E Davi, irmãos, quando descrevia o firmamento, irmão, ele falava e usava, irmãos, até dados
do presente século, irmão, dados, irmão, deste mundo que vivemos, fazendo, irmãos, uma comparação e vendo, irmãos, a glória de Deus manifestada na beleza da sua criação. Por isso, irmãos, assim também enxergar a obra de Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor, com um olhar maravilhoso, um olhar celestial, porque, irmão, neste olhar, quando o Senhor desperta os olhos do Espírito, poderoso é Deus para nos visitar e trazer coisas que nós não esperamos. Bendito seja o nome santo do Senhor, que quando Deus desperta os outros olhos, que os olhos do Espírito, nós passamos a enxergar também, irmãos, e tatear, não com o tato da matéria, mas com o tato do Espírito. Glória ao nome santo do Senhor. Portanto, irmão, Davi tinha esta visão. E, irmão, como está escrito, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Qual era o despertamento que estava nele? Não era o despertamento, irmãos, de qualquer sentimento da matéria, não a beleza, nem a beleza que os olhos, irmãos, que o Senhor nos concedeu para enxergarmos, para andarmos, irmãos, neste mundo. Ele enxergava as coisas com outros olhos, vendo a misericórdia de Deus voltar para a sua criação. Porque, irmãos, os irmãos sabem que Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes do advento do Messias. Mas, irmão, quando ele falava, ele já falava, irmão, e o Senhor deu a ele, este Messias, que era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos vão ver lá no Salmo 110, ele via com uma visão, irmão, sublime. Ele via a graça, o Cristo, irmãos, de uma forma que o homem natural, nascido de mulher, não pode ver, se não for despertado nele um outro sentido, irmãos, o sentido do Espírito. Porque, irmãos, há pessoas que são duras, quer dizer, elas são, irmão, não tem sentimento, é pura matéria morta. Mas aquele que Deus visita e traz nele, irmãos, a visão dos céus, bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor desperta outro olhar e ele vê a beleza de Deus intercedendo pela sua sublime criação, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, isto é um privilégio, pois falei aqui, irmão, que em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, e o Senhor fala que há uma tenda para o sol. E na verdade, irmão, ele via essa estrela, irmãos, aí de uma terceira ou quarta grandeza, irmão, mas ele via um outro sol, o sol da justiça que apareceria. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aquele sol que o Senhor falou, irmão, que ele se apagaria, porque, irmão, o Senhor, quando falava a linguagem do Senhor Jesus, era uma linguagem profunda. Por isso que muitas vezes, até para os seus discípulos, ele dizia: vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não entendem a minha linguagem. A linguagem dele era profunda. De formas, irmãos, que até no ler a Escritura, ler a palavra de Deus, se eu ler, irmão, no sentido pedindo a Deus que o Senhor exercite os olhos do Espírito em mim, irmãos, eu vou entender, bendito seja o nome santo do Senhor, a linguagem divina. Não vou ler a Escritura como uma mera história, mas o Senhor revelará o profundo daquilo que Ele quis dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós vemos que, quando ele falou, irmão, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Porque, irmão, esta condição espiritual nos dá de perceber aquilo que o Senhor move. Por isso, queridos, que prestemos bem atenção, que aquilo que o Senhor dá para nós, e o Senhor não pede tudo igual. Não, irmão, obediência sim, mas, irmão, a cada um de nós o Senhor requer alguma parte. E aquilo que o Senhor requer, façamos, irmãos. E se é o Senhor que requer, vamos ter a recompensa daquilo que o Senhor requer que nós façamos. Por isso, queridos, que está escrito na palavra: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos justamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro, muito ouro fino, e mais doces do que o mel, o licor dos favos. Olha, irmão, que comparação que ele fazia, o que ele sentia
Porque, irmão, prestam bem atenção que tudo isto era dito, não era no sentido da matéria, irmão, do sabor, irmão, que as glândulas do palato iriam sentir licor de mel, ou, irmão, alguma coisa como favo de mel. Tudo isso era alguma coisa espiritual que o Senhor tocava no seu espírito. Porque, irmão, ele estava vendo profeticamente que o Messias estava chegando. Irmão, ia demorar 1000 anos, mas 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Irmão, bendito seja o nome santo do Senhor. E aquilo que Deus promete para nós, irmão, passa céu e passa terra, mas o Senhor prometeu, Ele manda. Bendito seja o nome santo do Senhor. Deus, irmãos, falou na boca de Moisés que o Senhor levantaria um varão semelhante a ele, e quem não ouvisse a voz desse varão seria extirpado do meio do povo. Irmão, quantos 1000 anos demorou? Mas veio. Alguns dias para Deus. Irmãos, aquilo que Deus promete para nós, cedo ou tarde vai acontecer. Tarde para nós, para Deus não é tarde. Ele manda no momento certo. Mas, irmãos, temos que clamar a Deus que o nosso espírito seja trabalhado com sensibilidade espiritual. Porque, irmãos, tem alguns que têm sensibilidade na matéria, fazem poesia, fazem músicas, pinturas. Os irmãos vê, irmão, que lá no século XVI, XV, Deus permitiu que espírito passassem sobre a terra e trouxesse aí homens com pintura, com música, irmão, com algo clássico, irmãos. Mas, irmãos, tudo isso passou. Esses espíritos passaram. Chegou o dia, irmãos, que vieram as descobertas. Chegou o dia que o Senhor permitiu a tecnologia. Hoje nós estamos, irmão, numa condição, mas, irmão, a palavra de Deus está se cumprindo. Prestem bem atenção. Os valores estão se invertendo, mas a palavra de Deus, o valor dela continua o mesmo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Os valores da matéria e a mente humana, irmãos, se inverte, mas a palavra de Deus e o que o Senhor promete, irmãos, em especial o maior milagre na nossa vida, a salvação, o envio de Jesus Cristo para a nossa salvação. Por isso, queridos, que quanta coisa Deus podia mandar, irmão, coisas sublimes, coisas supremas, irmãos, mas está faltando para nós um pouco de sensibilidade para perceber. Irmãos queridos, o Senhor me traz a lembrança, em 1986, nós estávamos lá no salão da congregação, numa RGE, numa reunião geral de ensinamentos, e Deus punha a palavra na boca do servo de Deus que o Senhor levantou aquele dia, e coisas profundas, irmãos, e se percebia que uma parte da plateia não estava percebendo, parte da Irmandade do ministério não estava percebendo. E aí, irmãos, um irmão que estava do meu lado, um ancião que já dorme há 36 anos, chegou para mim: você está percebendo? Você está percebendo os raios? Está percebendo? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Precisa comunhão e sensibilidade. Daí a pouco, irmão, Deus visitou o ministério. Irmãos, que parecia que o teto da congregação ia cair pela presença de Deus, dos raios e dos espirituais que Deus mandava, irmão, tomando o ministério, irmão. E aqueles que perceberam, irmão, saíram confortados por perceber, irmão, que o Senhor tem coisas sublimes para nos mandar, mas depende da nossa sensibilidade espiritual. Por isso, queridos, que nós vemos que dentro dessa condição, irmão, que havia o desejo das coisas espirituais, o salmista disse: irmão, também por eles é demonstrado o teu servo, e os guardar, a grande recompensa que é guardar os desígnios divinos e aquilo que o Senhor prepara. Mas ele disse: irmão, quem pode entender os seus próprios erros? E aqui está, irmão, aquilo que Deus mostrou para que essa palavra fosse lida. Irmãos, tem alguma coisa que não deixa nos entender os nossos erros. Prestem atenção nisto. Queridos, tem aquele que, pela sua insensível análise, acha que tudo que faz está certo.
Irmão, não nos enganemos. Não há homem que não peque, está escrito na palavra de Deus. Não há homem que não erre por um pensamento, por uma palavra, irmão, por uma atitude, por um olhar. E o salmista, irmão, sendo profeta, sendo rei, irmão, tendo qualidades excepcionais na sua sensibilidade espiritual, tinha força bruta, irmão, para lutar, irmão, com o urso, com o leão, com o próprio gigante, mas tinha sensibilidade, irmãos, de dedilhar uma harpa, irmãos, a ponto de que quando ele dedilhava a harpa, o espírito imundo que estava em Saul ia embora, não aguentava a sensibilidade. Glória ao nome santo do Senhor. Aquele que tem sensibilidade espiritual percebe os espíritos que estão rodeando ele, e Deus dá força de expulsar aquele que não serve. Bendito seja o nome do santo do Senhor. Os irmãos creem que Deus pode dar esse poder aqui hoje para alguém que está aqui? Glória ao nome santo do Senhor. Este é um poder divino, irmãos, que aquele que tem a sensibilidade para perceber vai ter também a força para mandar embora, ou para absorver quando é de Deus. Porque, queridos, esta sensibilidade nos dá o discernimento de espírito. Prestem bem atenção, amados. E nos faz, irmãos, sair de apenas um que está presente em um círculo evangélico, em uma reunião, irmão, até com culto a Deus, mas dá ele de estar percebendo, ter a sensibilidade. Por isso Paulo, quando falou e compareceu, irmãos, até lá perante as autoridades, e até quando foi lá no Areópago, irmão, para ver lá toda aquela idolatria, aquela mitologia, aquele misticismo, ele falou uma coisa, irmãos, sobre o tatear do Espírito, dizendo: se poderem tatear, o tato do Espírito não é o tato da matéria, mas, irmão, tem uma coisa que atrapalha o tato do Espírito, irmãos, que chama-se vaidade do Espírito, vaidade do ego. Quando a vaidade do ego chega, a vaidade do Espírito chega, ele cega, irmãos, e não só o Espírito, cega a alma, porque uma coisa é a alma, que é a vida, outra é a imortalidade, tanto da alma como do Espírito. Mas, irmão, quando, irmãos, o Senhor livra a mim e a qualquer um de vós desta vaidade de pensar que somos alguma coisa, até por um título, até por uma condição, até por uma posição física, irmão, o Senhor nos livra. E vemos, irmãos, aquilo que Paulo disse aos Romanos: miserável homem sou eu, quem me livrará do corpo desta morte? Irmão, reconhecemos a nossa miséria, vamos passar a reconhecer a misericórdia de Deus e a esperança que está em nós pela sua misericórdia, e que a sepultura não nos segurará no inferno, irmão, mas o Senhor nos retirará, pelo Espírito de Cristo sairemos de lá com glória diante de Deus. Por isso, irmão, que a sensibilidade espiritual, temos que clamar a Deus. O Senhor modifica, passamos a enxergar as coisas com outros olhos. Bem-aventurado aqueles que estão enxergando tudo, até a obra que Deus está fazendo na sua casa, com os olhos do Espírito. Irmão, presta atenção, reconhecendo, agradecendo a Deus, agradecendo mais do que pedindo, viu, irmão? Agradecendo mais do que pedindo, queridos. Sejamos mais gratos. Por isso o salmista mesmo: Senhor, expurga-me, porque eu procuro fazer a tua vontade, te enalteço, eu estou vendo tudo isso, mas tem alguma coisa em mim que eu não enxergo. Eu acho que está certo e não está. Eu acho que estou bom, mas não estou. Irmãos, um mancebo chegou para o Senhor, para ele, e falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor, que tem os olhos do Espírito, percebeu. Ele falou: irmão, o Senhor deu os mandamentos, mas tudo isso eu tenho feito. Mas o Senhor falou: por que você me chama bom?
Não existe nenhum bom se não for Deus. Por que o Senhor respondeu desta forma para ele? Com que olhos ele estava enxergando o Senhor? Porque se ele enxergasse o Senhor como Deus, irmãos, a resposta de Deus não seria esta: você falou de Deus, mas você falou do homem Jesus. Você é judeu, você não me reconhece, não é isto? Você está dizendo que está fazendo uma pergunta aqui, como muitos fazem. Irmão, quando nos dirigimos a Deus, com que olhos nós estamos vendo a misericórdia de Deus? Glória, glória ao nome santo do Senhor. Poderoso é Deus para abrir os nossos olhos espirituais e vamos ver além desta matéria, além desta carne, além deste véu, irmãos. Mas temos que clamar a Deus. E aquele que busca, acha, e aquele que procura, encontra. Expurga-me, Senhor, dos meus erros que estão ocultos, porque, irmão, ninguém de nós se acha perfeito. Por isso que, prestem atenção, querido, que às vezes até no testemunho, cabe-nos ao testemunho: Senhor, agradeço a Deus que o Senhor for fiel. Muitos falam: agradeço a Deus que o Senhor for fiel até o fim. Irmão, está lá em 20 de Provérbios, irmão: o homem fiel, quem o achará? Irmão, mas se eu falar: se eu for fiel na fé até o fim, o Senhor me guardará. Ninguém se acha fiel, mas pedimos a Deus para ser fiel na fé, e o Senhor purificará os nossos sentimentos e abrirá os nossos olhos do Espírito. Deus seja louvado, irmãos.